Olá, estamos aqui no episódio número 2 do ArchiCast, o podcast voltado para arquitetura, patrimônio, meio ambiente, urbanismo, paisagismo, design, tudo mais que tem a ver com arte e arquitetura. E hoje eu estou trazendo aqui a Rani Moraes, a papisa da área de BIM, né? A nossa atual modelagem, né, de edifícios feitas a partir de computação, né, de computacional, e que deu uma virada de chave no fazer arquitetura nos últimos, o quê, Rani? 15 anos já? Mais recente, 15 anos. Pois é, e o que é que fez você se interessar por essa área? Em primeiro lugar, quem é Rani Moraes? Bom, me chamo Rani de Moraes, eu sou especialista BIM, sou arquiteta de formação, com pós-graduação em BIM e sou também ciclista. Isso é importante, Isso é hein? muito importante. Eu digo que a gente sempre tem que estar em movimento, senão a gente cai, né? O BIM é uma tecnologia que vive em constante mudança, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque não é tão recente quanto muitos pensam, é bem mais antiga, mas ela vem sofrendo mudanças muito, muito impactantes nos últimos anos. E o que me fez enveredar por esse universo eu diria que foi uma palestra que eu participei há 15 anos atrás, sobre BIM. Na época ainda, acho que ainda muito incipiente, o BIM estava no país, mas me chamou muita atenção. Eu olhei para aquilo e disse, gente, isso é o futuro. Eu vislumbrei aquilo e eu costumo dizer que o BIM me salvou como arquiteta. Eu gosto de dizer que o BIM me salvou como arquiteta, porque eu sentia um vazio muito estranho dentro de mim. Eu olhava para aquelas cores lá no AutoCAD, aquele montão de lei, aquela bagunça. Eu disse, gente, o que é isso aqui? Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender aquelas cores. Lógico, quando a gente pega um projeto e vai se habituando com ele, a gente acaba se acostumando. Mas eu achava muito estranho aquela forma de fazer projeto. Então, quando eu vi o BIM, eu disse, gente, isso aqui é o futuro. Não tem como não ser assim. Então, eu entrei de Eu estou cabeça. achando, eu estou me sentindo até assim, jurássico aqui, né? Porque você falou que o arquiteto, no projeto do AutoCAD, para quem não é da área, o AutoCAD é o principal software de projeto que a gente utiliza. Quando eu entrei na faculdade, em 92, a gente projetava no grafite com papel vegetal, né? O papel canson. E a informática entrou da metade para o final do meu curso. Eu me lembro que, inclusive, eu tive professores que tiveram que fazer curso, estudar para no dia seguinte estar na sala de aula ensinando aquilo que eu tinha acabado de aprender. Ou seja, a própria equipe docente estava aprendendo para poder tentar ensinar, né? A faculdade ainda não tinha nem sequer um laboratório de informática. E você está falando aí que, nossa, já estava achando que os layers do AutoCAD já eram uma coisa assim, atrasada, retrógrada. Nossa, mas imagine eu. E eu é porque eu saí, eu peguei o pessoal que tinha acabado de sair da faculdade que tinha projetado com aquelas aranhas. Né? A aranha era um normógrafo, né? Que era um gabarito, né, que você botava lá a caneta nanquim ou grafite e baseado no gabarito você conseguia fazer as letras de uma forma mais uniforme, né? Nossa, mas enfim, eu acho que quando você diz assim que lhe salvou, foi porque não só lhe deu um ganho estúpido de tempo, né, no projetar, como também permite a visualização 3D simultânea com a 2D, e sem falar que deve ter lhe garantido também um fluxo de receita muito bom. Ou estou Sim, errado? sim. O BIM, eu digo que ele me salvou porque ele me fez entender a construção de uma forma diferente, porque eu estava mencionando aqui o CAD, você fez a comparação com a prancha, né, com a prancheta, e a gente sempre teve esse entendimento de que o CAD é uma ferramenta que é como se fosse uma prancheta eletrônica. Isso, Na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa, só que dentro do computador, estou desenhando. isso. Eu tenho um papel a zero, vamos dizer, que é um papel grande, né, que a gente põe em cima de uma mesa como essa e vai desenhando, e o desafio ali é muito mais manual e braçal do que de entendimento. Quando a gente está desenhando num papel grande, a gente até entende melhor do que dentro de uma telinha de 14, 15 polegadas, que é a tela do computador, e um monte de linhas coloridas. Eu acho que até entender uma prancha desenhada à mão é mais fácil do que entender um desenho do CAD. Só que o CAD é basicamente isso, é uma prancheta eletrônica. E o BIM não. O BIM, ele me permite construir dentro de um computador. É como se eu estivesse criando um protótipo do edifício. Eu estou ali dentro do edifício prototipando, inserindo informação, inserindo custo, inserindo informação dos objetos, inserindo materiais. Eu já consigo enxergar aquilo em 3D e 2D ao mesmo tempo. Então, a visão do arquiteto, usando uma ferramenta como essa, ela se torna muito mais ampla. Eu consigo, por exemplo, se eu estiver trabalhando com projetos mais complexos, em que tenha variação de pé direito, tem uma rampa, então eu consigo ver a passagem, se o usuário vai conseguir passar por ali,
Ou seja, o arquivo 3D, né, você está ali desenvolvendo um modelo 3D, você consegue perceber melhor como o usuário vai estar naquele ambiente. E aí, quando eu entrei no BIM, há 15 anos atrás, eu ainda não atuava com consultoria. Eu estava atuando com projeto. Então, me salvou porque eu enxerguei um novo... Foi como um respiro. E foi um respiro para mim como projetista também, né? Porque eu comecei a minha vida profissional como arquiteta de projetos, né? Hoje eu sou arquiteta, consultora de BIM, mas eu comecei minha vida profissional como arquiteta de projetos. E ele me salvou como projetista, porque me deu uma visão muito ampla. Então, eu estava fazendo uma parede ali no software, eu estava realmente construindo uma parede virtualmente. Diferente do CAD, que a gente faz uma linha, aí a gente dá um deslocamento, né, o famoso offset, 15 centímetros ou 14, enfim. E a gente está imaginando o projeto. A gente fica ali muito no campo da imaginação. Quando você está no BIM, você está realmente... É mais palpável, apesar de ser digital, você consegue praticamente entrar naquele projeto, né? E, obviamente, com algumas tecnologias, inclusive imersivas, hoje a gente consegue, de fato, entrar com aqueles óculos Rift. A gente tem, usando o BIM com essas outras tecnologias imersivas, você praticamente entra na obra, entra no projeto. Então, é um salto em termos de qualidade, de produção de projeto, em termos de entendimento mesmo, de compreensão para a gente, para o cliente. Não, você estava falando aí, eu estou me arrependendo de não ter ingressado nesse mundo BIM de cabeça na época da pandemia, que todo mundo tinha tempo, né? Mas sei lá, eu acho que a minha fuga da pandemia foi ler. Então, assim, a minha rotina era acordar, passear com os cachorros, voltar a fazer meu café da manhã, ligar a televisão, ver só pandemia, 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 deitar numa rede e ler. Então, a leitura me salvou na época da pandemia, mas eu me arrependo de não ter me dedicado a estudar o BIM. E sofri isso recentemente, eu acho que uns 2 anos, um cliente me pediu uma reforma de uma casa de lixo, de um condomínio de grande porte, e eu fiz lá o projeto, tinha umas questões de rampa lá que tem que ser feitas, porque a ideia era realmente não acessibilidade arquitetônica, mas para facilitar mesmo o descarrego do material, né? E eu fiz, na minha cabeça, como você disse, estava tudo bem, mas quando eu entreguei para o cliente, eles, rapaz, ninguém está conseguindo entender isso aqui, ninguém está conseguindo ler, ninguém está conseguindo visualizar aquilo. E eu só tinha feito as demonstrações, né, as vistas em 2D. E eu fiquei assim, nossa, e assim, é difícil quando a gente visualiza alguma coisa e a outra pessoa não consegue, né? E você dando esses exemplos aí de que, no BIM eu consigo ver se o usuário vai conseguir passar por uma determinada rampa, uma escada, né, uma passagem. E quantas vezes eu tive dificuldade, até eu mesmo projetando, de perceber se aquele telhado estava encaixando numa peça na outra, né? E eu me arrependo profundamente. Se alguém chegasse para mim e fizesse aquela famosa pergunta, você está perto de morrer, se você se arrepende de alguma coisa na sua vida, eu olha, me arrependo de não ter estudado BIM na época da pandemia. Mas, Rani, você falou aí só vantagens, com certeza BIM tem... Eu, apesar de não ser um usuário integral do BIM, mas eu reconheço que foi uma virada de chave na arquitetura, né? Acho que hoje o arquiteto não tem de BIM, ele realmente está ultrapassado e precisa disso, porque todo mundo hoje está apresentando os projetos em uma realidade que não só de tridimensionalidade, mas também de uma realidade muito próxima, uma demonstração, uma maquete muito próxima da realidade que qualquer leigo é capaz de entender. Mas vamos falar também do lado negativo, né? Eu acho que o BIM tem a questão do custo, né? Que é algo muito pesado para os profissionais, né? E aí a gente acaba caindo muito na ramo da pirataria, né? E assim, e é uma coisa curiosa, né? Porque a gente quer defender o direito autoral dos nossos projetos, mas a gente também acaba não respeitando o direito autoral de quem desenvolveu um software para a gente projetar. Mas existe hoje opções mais acessíveis no mercado de softwares 3D? Sim, sim, com certeza. A questão dos custos, eu vejo da seguinte forma, eu acho que falta um pouco para os profissionais da nossa área um planejamento financeiro, né? Estabelecer aí um planejamento de curto, médio e longo prazo para poder não só adquirir softwares, mas também hardwares, porque hoje as ferramentas exigem também se capacitar também, computadores, né? E também capacitação. Então, a gente tem essas 3 vertentes aí de investimento, né? Capacitação, software e hardware. Em relação a software, sim, existem hoje muitas alternativas. As próprias ferramentas mudaram um pouco as políticas delas de preços, porque antigamente a gente tinha aquelas ferramentas que eram vitalícias, com um custo muito elevado. Algumas ferramentas elas mudaram o sistema para assinaturas mensais e anuais.
e elas custam menos, porém elas prendem você ao longo dos anos. Então, no final das contas sai mais caro, porém não sai tão pesado no começo. Então você tem algumas alternativas. Não sei se posso mencionar aqui valores, pode. mas Inclusive pode até citar os nomes dos softwares, porque a gente está falando com nomes muito comuns para a maioria das pessoas que estão nos assistindo. As ferramentas hoje mais populares em termos de modelagem, né, que é as ferramentas de desenvolvimento de projeto, que existem outros usos do BIM, outras finalidades, né? A gente tem a Autodesk, que ela tem o Revit. O Revit é uma ferramenta que custa em torno de 12 a 13 mil por ano, sendo que eles têm uma versão LT, que eles chamam a versão limitada, que custa em torno de 2.800 por ano. Mas isso também só dá direito a um ano de uso. São assinaturas. A maioria das ferramentas hoje está indo para o modelo de assinaturas. A maior concorrente hoje do Revit é o ArchiCAD. Ele ainda tem versão vitalícia, sendo que eu não conheço tanto a política de preços deles, mas o que eu sei é que existe uma versão vitalícia, mas que você compra, vamos supor que você comprou a 24, mas você não atualiza para 25. Para atualizar, você tem que pagar. Ou então você tem um limite aí para atualizar. SketchUp, por exemplo, se eu não me engano, eles têm um limite para atualizar. Você compra 1 ano e você só pode atualizar até 3 anos. Aí você paga os 3 anos de atualização. Então, cada um tem suas políticas de preço. Existem também algumas ferramentas que estão começando a se popularizar, que são as chamadas Open BIM. Né? Na verdade, Open BIM é uma filosofia de trabalho em que eu possa, por exemplo, criar um projeto no ArchiCAD e abrir ele no Revit depois. Isso seria, assim, de forma bem resumida, o que seria o Open BIM, né? Poder trabalhar com ferramentas de fabricantes diferentes. Mas você tem algumas ferramentas que estão começando a se popularizar, como, por exemplo, o Blender BIM ou Blender. Na verdade, o Blender é a ferramenta de modelagem. Dentro dele existe um plugin que é para projetos, que é para construção civil, que é o Bonsai. O Blender é uma ferramenta que surgiu para maquete eletrônica. É um concorrente do 3ds Max, do próprio SketchUp, né, que também serve para maquete eletrônica. E aí você tem o Blender e o plugin Bonsai, que é gratuito. Eu conheço um chamado LibreCAD. Nunca usei. Não sei se ele é código aberto. Ele é BIM? Ele é BIM, mas é código aberto. Ele foi desenvolvido com base, não sei se Linux ou Ubuntu, uma coisa assim. Porque parte dessa filosofia aí, né, Sim. Eu achava que ele era só DWG, só CAD, sem ser BIM. Desculpa, ele começou como DWG e ele tem a versão hoje, uma versão para 3D, mas aparentemente muito limitado se você comparar com um Revit da vida, né? Sim. Mas como você falou, existem opções então, né? Você não pode dizer assim, eu não faço porque não tenho dinheiro. Mas eu vou te ser sincera, eu acho que também tem uma questão também da pessoa perceber o retorno do investimento, né? Porque às vezes a ferramenta é gratuita, mas ela tem uma curva de aprendizado extremamente complicada, difícil, você demora a aprender. É uma ferramenta que não é todo mundo que usa, então você tem uma dificuldade em troca de informações, de tirar dúvidas, de profissionais qualificados, de treinamento, de tutoriais. E quando você tem ferramentas como Revit, ArchiCAD, que hoje você encontra muitos usuários, a comunidade de usuários é muito grande, então há uma troca muito grande de informações, e acaba que você acaba gastando menos tempo para desenvolver seus projetos. E eu acho que hoje o nosso ativo mais precioso é o tempo, né? Todo mundo. Então, quanto menos tempo a gente demandar para desenvolver um projeto, a gente consegue fechar mais clientes, a gente consegue fazer mais projetos. Então, eu vejo que é muito mais pela questão de avaliar o retorno do investimento naquela ferramenta do que necessariamente aquele custo. E aí, só lhe interrompendo, aí você entra numa questão que é padrão, que as faculdades até deveriam trabalhar isso nos estudantes, é a questão do planejamento de carreira, né? Porque, como você falou, a gente sai da faculdade expert em projetar, mas ninguém sabe gerenciar escritório, ninguém sabe captar cliente, né? Ninguém sabe cobrar pelo seu serviço. Eu me lembro que eu fui professor em faculdades, no Rio Grande do Norte do Ceará, e eu lecionei na disciplina de estágio. A pessoa fala assim, e eu era obrigado a dar conteúdo, porque na minha época, a disciplina de estágio era você estagiar, e a cada mês fazer um relatório e entregar para o professor, mas essa disciplina tinha que ter uma carga horária de sala de aula. Eu disse, vou fazer o que para os alunos? Eu disse, não, vou ensinar eles como cobrar. E aí eu ensinei a eles que eles tinham que fazer um planejamento de cobrar por hora, não um negócio de cobrar por cube, metro quadrado, prancha, não, cobrar por hora, porque o tempo é igual para todo mundo, é valioso, não volta, só vai para frente, e aí você vai ter que quantificar. Esse é o custo de trabalhar no escritório ou trabalhar em casa, seu custo, você viaja ou você não, né? Então, assim, as pessoas têm que aprender, como você falou, a planejar, e as pessoas não planejam suas carreiras.
E como você falou, da mesma forma como você precisa comprar um computador, você precisa comprar os softwares, né? E você também se capacitar. E aí eu pergunto a você, como é que você tem percebido a realidade dos profissionais que lhe procuram? A maioria totalmente zero na parte de BIM, muitos profissionais já mais maduros voltando para a sala de aula, que é o seu caso, para estudar, ou o pessoal tem resistência às novas tecnologias? Não, muito pelo contrário. Eu vejo que cada vez mais profissionais estão realmente entenderam, né? A gente já está na curva Maturação? na curva de uso, né, de tecnologia. A gente já não está mais nos early adopters, né, que são os primeiros a adotarem. A gente já está naquela maioria que já está adotando. A gente já passou daquela a zona abissal ali entre a incerteza se o BIM ia vingar ou não, porque até um tempo desse existia essa incerteza. Hoje todo mundo já tem essa certeza, então a procura é muito maior. Acho que hoje o empecilho está mais em termos realmente da pessoa se convencer de que aquele momento é o momento de investir. Então, existe alguma resistência em relação a isso. Hoje, como a gente já está pegando um público um pouco maior de maturidade, a gente já tem, por exemplo, alunos, hoje a gente está com a nossa pós-graduação, então a gente já tem alunos que chegam para a gente que já sabem, já dominam a ferramenta de modelagem. Eles estão nos procurando, por exemplo, para entender a parte de processos de coordenação, de compatibilização, de orçamento, de gestão de projetos com BIM, de normatização, contratos. Então, já vêm bem mais maduros. Óbvio, existem algumas pessoas que nos procuram, que estão ali buscando um treinamento de ferramenta. Ela quer abrir o software, ela quer aprender a apertar o botão certo, na hora certa, mas a gente já tem um público bem mais maduro, como a nossa atuação ela é em todo o Brasil, então a gente também vê as realidades de estados diferentes, então eu consigo entender um pouco como é que estão os demais estados em relação à Deixa eu te fazer adoção. uma pergunta. Vectorworks ainda existe? Existe, E é um software de renome, é um software conhecido como um BIM também. mas Vectorworks, SolidWorks. ele amarra chuteiras do Revit? Ou está no outro Amarra, patamar? que expressão é essa? Olha, gente que gosta de futebol vem com casa e Não, fala, eu digo o que é assim, amarra está no chuteira? mesmo Assim, patamar? Ou é mais elevado, é mais simples? Porque você falou do eu não sou ArchiCAD uma que eu profunda vi. conhecedora de Vectorworks, né? Ele não costuma estar ali batendo de frente com o Revit, como é o caso do ArchiCAD. O ArchiCAD, ele hoje realmente é um concorrente de peso ali para o Revit, até enxergo algumas semelhanças em relação à construção dele. Porém, existem algumas diferenças. Para mim, a diferença primordial entre o Revit e o ArchiCAD, que é uma grande reclamação dos usuários de Revit, é uma certa liberdade que o ArchiCAD tem, por exemplo, de eu modificar uma categoria de um objeto. Então, eu tenho um recurso lá no Revit que me permite fazer uma modelagem super rápida, como, por exemplo, o recurso de forro, e aí eu não posso pegar aquele objeto e mudar a categoria dele para piso, porque o Revit não permite, enquanto que o ArchiCAD permite. E aí há um debate filosófico também em relação a isso. Há quem seja contra. Não, se permitir, o usuário vai fazer uma bagunça, o software Mudar tudo. vai descategorizar os elementos, enfim. Aí, curiosidade, quem mexe em um software BIM, ele consegue facilmente trabalhar com outros softwares BIM ou as plataformas são muito amarradas nesse sentido? Olha, é difícil falar pela experiência do outro. Pela minha experiência, quanto mais softwares você aprende, mais facilidade você tem com o próximo. É como uma língua. Se você aprende inglês, você tem mais facilidade de aprender o espanhol. Você já aprende o espanhol, você pega um francês. Ah, essa palavra se parece com essa. Vai Então, fazendo você conexões, vai né? fazendo conexões. Então, se você tem uma facilidade com algum software, o próximo já vai ser mais fácil. Então, você vai fazendo comparações. Eu penso dessa forma. Mudou muito a sua forma de pensar arquitetura depois que você começou a usar Demais, o BIM? demais, demais. Eu costumo dizer que o BIM, ele não salva projeto ruim. Mas quem é bom de projetar, quando pega uma ferramenta como o Revit, por exemplo, ela tem um salto de qualidade, porque ela já está antecipando situações que poderiam acontecer. Né? E aí a gente está falando só da modelagem, mas eu poderia trazer aqui, por exemplo, a compatibilização. Eu pego um modelo feito no Revit da arquitetura, eu pego uma estrutura, eu pego uma instalação, eu junto isso num outro software, crio lá meus sets, né, que a gente chama, eu crio meus conjuntinhos de objetos. Então, agora eu vou testar aqui pilares contra tubulações, eu vou testar
pilares contra esquadrias. Inclusive, eu posso fazer isso dentro do Revit, que ele tem um recurso para isso. Então, dentro do próprio 3D ali, eu já consigo identificar esses problemas, eu já consigo antecipar. Então, na minha visão, assim, se você é bom, você com a ferramenta como essa, você se torna melhor. Não, e assim, eu vou ter que fazer aqui uma declaração minha, porque eu estava fazendo uma reforma uma loja do térreo de um hotel, e embaixo da laje do térreo era o estacionamento do subsolo, né? E o engenheiro, que era o proprietário da construtora, que fez o prédio, ele simplesmente não compatibilizou nada com nada. Então, assim, a gente teve era uma lavanderia, e a gente teve que criar a instalação hidrossanitária que não existia, a instalação elétrica que ele não tinha previsto, ele botou um ponto só de energia para cada loja, coisa que não existe, né? Hoje em dia você precisa ligar computador, precisa ligar máquina, ponto de venda, um bocado de coisa, e a gente teve que sair criando muita coisa que não tinha, e aí gerou uma série de problemas para nós, enquanto executores, e para os hóspedes, porque a gente, quando ia executar, a gente tinha que esperar um hóspede acordar para tirar o carro, para poder quebrar a laje, para poder passar uma tubulação. E eu olhei assim, nossa, e é porque foi feito o prédio por um engenheiro que é o dono da construtora, mas mesmo assim ele não teve essa visão. Então, a gente percebeu claramente que ele foi é um profissional que não teve esse cuidado de fazer essa compatibilização, né, da arquitetura com as instalações. Rani, qual é hoje a diferença? Você falou que você mudou a sua forma de ver ao projetar com mim. A forma de remunerar também imagino que mudou bastante. Não consigo ver tanto assim, sabe? Infelizmente, a gente tem um atraso muito grande em relação à questão da precificação dos projetos. O que eu consigo ver é que o pessoal diz, porque em BIM eu vou cobrar mais. Na verdade, você vai cobrar, com BIM você consegue cobrar o justo. Eu acho que trazer qualidade ao seu projeto te faz com que você tenha mais segurança até de cobrar um valor mais justo. Eu não tenho visto tanto vamos dizer assim, que o preço do projeto aumentou por causa do BIM. Na verdade, ele está conseguindo chegar no que a gente tem ali nas nossas referências, né? Referência do Conselho, referência do IAB. E o pessoal que está com o BIM consegue aí melhorar um pouco essa questão da essas remuneração. queixas você escuta de todos os cantos do país. De todos os cantos. Do Nordeste, do Norte. Gente, é geral. Não achem que é porque que São Paulo está melhor, que existem alguns estados que a gente já tem mais adoção do BIM, como Minas Gerais, mas assim, mais nas capitais, né? Belo Horizonte, a gente tem São Paulo, região metropolitana. Rio de Janeiro já não é tanto. Pelo menos as conversas que eu tenho, né, contatos que eu tenho, já não vejo tanto Rio de Janeiro, Espírito Santo. Aí você vai para a região sul, você já tem Paraná, Santa Catarina, já estão muito mais à frente, né? Alguns estados já têm decretos estaduais, como, por exemplo, o Maranhão já tem um decreto estadual. Depois do decreto estadual do Maranhão, eles já tiveram mais abertura, por exemplo, para fazer uma pós-graduação lá. Eles têm uma pós-graduação na estadual lá. Eu sou inclusive, professora da pós-graduação lá da estadual. E foi eles fecharam a primeira turma com 50 alunos na pós-graduação. No Maranhão. Isso por quê? Porque tiveram lá um decreto estadual, então perceberam que há um movimento, né? Agora a gente já está com a nova lei de licitações também, dando preferência a projetos em BIM. Então, o caminho está sendo traçado. Desde 2022, a gente já tem uma norma internacional traduzida aqui no Brasil para orientar nas contratações, também no desenvolvimento e entrega dos projetos em BIM. Então, a gente não está muito no escuro, não. Você falou assim, eu me arrependo, mas eu digo sempre que nunca é tarde. Isso. E a gente hoje está num território muito mais fértil do que há 15 anos atrás. A gente, 15 anos atrás, estava perdido. A gente não sabia para onde ir com o BIM. E só para deixar claro, viu? Eu já me matriculei num dos cursos dela, muito já bem. Comecei, falta só dar continuidade. Muito Agora bem. Eu queria lhe fazer outra pergunta. A gente falou que no nível Brasil a situação está idêntica em todas as regiões do Brasil. Mas e fora do Brasil? Você acha que a gente está muito atrasado em relação a outros continentes? De forma alguma. O Brasil está... eu digo até que a gente está indo bem em relação aos outros países. Você pensa assim, poxa, Canadá, Estados Unidos já estão bem avançados. Lógico, muitos escritórios usam, né? Existe uma adoção maior, mas aqui no Brasil a gente já tem decreto federal, já de 2020, decreto federal 10.306. A gente tem a norma ISO, que já foi traduzida, são 5 partes, a gente já tem 2 partes. A gente tem uma norma de classificação, que reza a lenda que vai ser exemplo para o mundo todo, é uma norma de classificação de elementos da construção civil. A gente tem uma norma
do IFC, que é um formato Open BIM, já vigente no Brasil. A gente já tem prática recomendada para o uso de ferramentas de colaboração. A gente está avançando muito, a gente tem a estratégia BIM-BR, que é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento da Indústria da Construção, que está incentivando o uso do BIM, que está incentivando novas tecnologias, incentivando, inclusive, outros avanços aí no uso de tecnologias, inclusive até para aprovação de projetos. Não necessariamente está vinculado ao BIM, mas está vinculado à digitalização na indústria da construção civil, a nova indústria, né, que é o programa novo do governo, a nova indústria. Então, a gente tem muitas iniciativas públicas para o fomento do BIM, e nesse sentido, a gente está à frente de muitos países, inclusive países europeus, né? A norma ISO, ela surgiu no Reino Unido, então o Reino Unido, vamos dizer assim, é o berço na Europa dessa norma, e a gente tem uma grande adoção por lá, mas o Brasil está à frente, está em relação à Espanha, Portugal, então temos um grande avanço em relação... Não estamos atrasados. Óbvio, é um país de dimensões continentais, com 230 milhões de habitantes, então vamos ter uma dificuldade natural pelo número de profissionais que temos também, né? Que a gente tem um grande número de profissionais, mas a gente está bem avançado em relação a isso. Você me falou que é professora de pós-graduação no Maranhão, então eu posso entender que as faculdades hoje elas estão preparadas, pela visão que você tem, pela experiência, para formar um aluno hoje em BIM, ele sai da faculdade hoje, pelo menos na área de arquitetura, já pensando em BIM, ou isso é muito específico de cada faculdade? Talvez as federais mais na frente, ou as particulares mais na frente, ou você não tem visto isso, essa diferença? O que eu vejo, algumas universidades sim já estão avançando. Você tem a Unicamp, que é um berço de produção acadêmica. A própria Universidade do Federal do Rio Grande do Norte também tem muita produção acadêmica. O IFRN tem até um tempo desse, eu não estou mais participando, mas até um tempo desse eu participava de uma iniciativa que era o núcleo no NPBIM, que era o núcleo de pesquisa de BIM do IFRN. O pessoal da UFESA tem professores que já estão levando, né, a maioria dos professores da UFESA são egressos da UFRN, estão levando o Revit para lá, pelo menos o Revit. Fortaleza também, a Universidade Federal. Então, assim, as iniciativas estão acontecendo. Lógico, eu não tenho como te fazer um apanhado Brasil, mas, assim, o que a gente vê nos encontros, hoje a gente tem muito mais eventos de BIM. Tem o BIM Fórum, que é o capítulo do BIM Fórum Internacional que já tem no Brasil, a Building Smart, que é a instituição internacional de desenvolvimento da Open BIM, também já tem capítulo no Brasil. Então, assim, a gente está avançando. Estamos bem na foto, né? Rani, outra coisa, o que é que tem feito na sua experiência profissional, o que é que tem aparecido mais para você através do BIM? É a parte mesmo de arquitetura residencial, ou mais corporativa, ou mais institucional? Porque você falou aí que tem muitas regulamentações por parte do governo, que tem colaborado para o desenvolvimento do BIM no Brasil. Mas o próprio governo em si, ele é um grande contratante de BIM? Hoje sim, porque o decreto federal ele instituiu uma obrigatoriedade em algumas obras públicas, as obras públicas de grande porte de alguns ministérios. Então, esses ministérios já estão contratando em BIM. E isso está gerando aí uma nova, vamos dizer assim, um novo tipo de profissional, que é um consultor de BIM. Pelo menos, ao meu ver, é essencial, porque você vai fazer uma contratação de um projeto, vamos dizer que é da ordem de 2 milhões, 10 milhões, obras, então, aí os valores são vultuosos. Então, você precisa primeiro contratar um consultor para orientar nesse processo de contratação de BIM. Porque o que acontece? Faz uma licitação sem ter uma consultoria de BIM, aí, quando vai contratar o projeto, não sabe contratar, eu quero um projeto em BIM. A pessoa vai entregar qualquer coisa e vai dizer que entregou em BIM. Inclusive, isso aí é um dos desafios, né, que você até perguntou lá no início. Dizer que é BIM é muito fácil. Usar um software BIM e dizer que é BIM, mas você precisa saber o que você tem que entregar e como tem que entregar. Então, a gente vê essa procura por novos profissionais, consultores, para orientar nesses processos de desenvolvimento de projeto, de contratação, instrutores, seja de ferramentas, seja de processos em BIM, seja de compatibilização, gestão, enfim. Então, a iniciativa, a gente costuma dizer que é top-down, né? No Brasil, o BIM está sendo meio que top-down.
está partindo de uma obrigatoriedade mesmo. A iniciativa privada, ela está se sentindo obrigada, mercadologicamente falando. Não é uma obrigatoriedade, porque ainda não temos uma lei obrigando que os projetos sejam em BIM, mas está naturalmente sendo... vai estar acontecendo. Isso, naturalmente Aí eu queria o lhe fazer mercado uma outra está exigindo. pergunta. Em relação a... Uma das preocupações que eu tive nos últimos 8 anos foi de me aprofundar na parte de gerenciamento de projeto. E aí a gente vai muito para lá área do PMI, né? E agora vem as metodologias ágeis como o Scrum. O BIM ele pode ser entendido como... Ele pode ocupar como uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Você entende que também ele poderia ser uma metodologia de gerenciamento de projeto para substituir essas anteriores que você tem? Ele não vai substituir. Na verdade, a gente vai utilizar essas metodologias de gerenciamento de projetos vinculando ao BIM. É tipo assim, não tem como desassociar, né? Vai ter que ter um gerenciamento de projeto obrigatoriamente. Isso. Na verdade, a gente está trazendo os conceitos do PMBOK para o BIM, ou métodos ágeis também para o BIM. Então, o ideal é que a gente faça isso, até porque a gente tem hoje projetos que sofrem muitas mudanças, né? Você vai conceber um projeto, especialmente a arquitetura, que sofre muita mudança. Eu tive um projeto que teve que fazer 14 mudanças. Pois é. E aí a gente precisa trazer uma metodologia ágil de projeto para isso, né? A gente tem sprints curtas, a gente tem entregas de uma semana, entregas de 2 semanas no máximo. Então a gente tem que trazer o gerenciamento de projetos para dentro do BIM, é fundamental. Eu gosto muito de uma frase da professora Regina Ruschel, né, que você falou que eu sou a papisa do BIM, mas na verdade ela, para mim, minha referência é você, né? Para mim é a maior inspiração, e ela fala uma coisa muito bacana, que ela diz: o BIM ele não faz com que a gente colabore, ele requer que a gente colabore. Então, de certa forma, nós estamos sendo obrigados, no bom sentido, a fazer projetos melhores. Então, ele não só nos ajuda a fazer projetos melhores, mas ele exige que a gente faça projetos melhores. E como toda mudança de chave, exigência, né, acaba provocando também resistência, né? Tem muito profissional que não quer de jeito nenhum, né, que prefere trabalhar na ferramenta antiga. Eu me lembro que quando a gente estava com o AutoCAD, né, já em voga, todo mundo usando, eu tinha profissionais, geralmente ligados à área acadêmica, né, de projeto, que se recusavam. O cara queria continuar trabalhando naquela metodologia porque era a zona de conforto, né? Então, sair da zona de conforto para partir para outra sempre faz você ter que sair, é trabalhoso, gera algumas dores, e essas dores, você falou, eu sou ciclista porque pedalar é bom, a gente tem que entrar em movimento, e a mesma coisa profissionalmente, você tem que estar em movimento. Não é porque você se formou há 5, 10, 15, 20, 30 anos que você tem que se atualizar, é uma constante da nossa vida. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas você ainda estuda, porque você gosta de estudar, né? Porque você fez graduação, mestrado, pós-graduação, doutorado. Cara, estudar é para sempre. Porque além de novas ferramentas que aparecem, você vai ter também novas formas de fazer coisas antigas e aprender coisas novas, né? Isso é super, super importante. Rani, para a gente encerrar aqui a sua participação, qual é a sugestão que você dá aos colegas profissionais que estão nos assistindo sobre o BIM? A sugestão que eu dou é: não espere muito. Como assim? Eu acho que a gente já está, como eu falei, acho que a gente já está num momento muito, muito positivo do BIM. Hoje a gente tem muito mais informação. Eu acho que hoje o maior desafio não é nem ter informação, é filtrar as boas informações. Então, mas a gente tem, hoje a gente tem realmente muitas boas informações, inclusive informações até públicas, de cursos públicos que o governo oferece, inclusive nessas iniciativas do Ministério da Construção. E a sugestão que eu dou é: não espere muito. A gente já passou da primeira fase do decreto, que foi 2021, a gente já passou da segunda fase, a gente está aí, chega 2028, chega já, que é a terceira fase, então já vamos ter o uso do BIM na gestão dos edifícios. Então, a gente está avançando rápido em termos de iniciativas públicas. Não esperar vai fazer com que você consiga se adaptar ao momento em que todo mundo já estiver utilizando, né, essas novas tecnologias. E a sugestão que eu dou também é não ficar só focado em software. Vou aprender a ferramenta? Vou, mas também procurar se capacitar na parte de processos, na parte de normativas, entender as normas que hoje estão vigentes, né, que vão auxiliar, porque elas não são para nos prejudicar, muito pelo contrário.
Elas estão aí para nos ajudar a entender como se faz projetos em BIM. Então, fazer essa integração da abordagem ferramental com a abordagem gerencial e não ficar só sendo um apertador de botões, que eu costumo falar. Não seja só um apertador de botões. Procure entender o BIM no seu modo mais amplo, entendendo de modelagem, compatibilização, orçamento, planejamento, mesmo que você não vá fazer isso, não vá compatibilizar, nem fazer orçamento, nem planejamento, nem gestão de edifícios, mas a sua modelagem vai ser utilizada lá na frente. Então, você vai ser um profissional mais requerido se você tiver essas capacitações. É uma aula aqui. Anne, muitíssimo obrigado pela sua participação, Eu pessoal. que agradeço. Peço mais uma vez, gostou, dá um like, se inscreve no canal, participa aqui, manda sua crítica, sua sugestão para os próximos temas e faça parte do ArchiCast, porque isso aqui está só sendo o começo de um projeto maravilhoso que a gente quer levar para frente junto com vocês. Até o próximo episódio.